Olá, queridas, obrigada aí da participação de vocês. Eita, mas que alegria encerrarmos o ano com esse tema tão relevante, tão importante. Então, nós estamos fazendo um apanhado geral sobre os principais avanços e discussões que envolvem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e aí a ideia é, em janeiro, entrar com um livro, né? Então, quando a gente chegar no livro, a gente já vai estar sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Então, eu vou passar rapidamente alguns pontos aqui do artigo, não sei se alguém leu e etc., né? Mas, enfim, o trabalho escrito pela Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de lá, né? Ele traz referências a partir de 2000, tem uma referência lá de 92, mas, enfim, são dados que a gente pode ainda considerar como relevante, né? Então, ele vai trazer a, essa ideia, né, de compreender o TDAH além do comportamento da pessoa. Então, acho que esse é o nosso ponto-chave. Então, ele vai dizer, bom, primeiro, existe uma alta prevalência para as famílias, pais, irmãos, que têm TDAH, existe uma prevalência de até 57% para quem não tem. Então, da população mundial, né? Em relação às famílias que têm TDAH, ele vai dizer que tem 5 vezes mais chance de ter TDAH quando os pais ou irmãos já têm. E ele vai dizer, quando que a gente vai identificar isso? Normalmente, a gente vai identificar isso a partir dos 7 anos, mas por conta do impacto escolar, né? Às vezes, a professora vai observar lá alguns comportamentos que a mãe não conseguiu observar, ou vice-versa, ou às vezes, na família, depois de 7 anos, a família vai observar, então, alguns comportamentos e etc., né? E também ele fala da persistência do transtorno na vida adulta, né? Ele vai dizer que, então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, afeta algumas áreas, como nós já vimos, né? Aqui, principalmente, atenção, controle e autorregulação emocional. Ele vai trazer que isso não é falta de esforço, não é falta de limite, mas ele vai dizer que existem, a gente já viu até isso, né? Existe uma área do nosso cérebro, que no estudo ele vai dizer, né, principalmente a dopamina e a noradrenalina, né? Existe uma dificuldade nesses neurotransmissores, né, de desenvolver. E ele vai dizer, qual que seria a causa? Antigamente eles diziam, nossa, principalmente uma questão nutricional, aí as pessoas disseram, não é só nutricional. Fizeram lá vários experimentos e disseram, não é só nutricional. Às vezes é uma questão mesmo antes da gestação, às vezes é uma questão intrauterina, às vezes é uma queda, às vezes é um estresse, às vezes é uma vulnerabilidade, às vezes é uma questão aí transgeracional e etc, etc, etc. Então, assim, não é falta de limite, tá bem? É uma questão no neurodesenvolvimento. Então, tem uma área no córtex pré-frontal que não desenvolveu como deveria desenvolver. E aí tem N causas, né, N justificativa. Dentro do artigo, ele vai dizer, então, né, do DSM, que é o Manual dos Transtornos Mentais, que a gente se baseia principalmente em psiquiatria e neuropsicologia, psicologia, e o CID, que é o CID-10, né, que é o código que os médicos utilizam para caracterizar os transtornos. Então, eles criaram uma lista, né, de prevalência ali, e aí eles vão dizer, olha, observe isso, esses sintomas persistem por 6 meses, opa, então, atenção. Ele vai trazer pelo menos os 3 tipos que a gente já conversou. Então, o predominante desatento é aquele que não consegue fixar-se numa leitura, ele não consegue fazer um planejamento, ele não consegue reter informação, né? Ele perde muita coisa, perde horário, tem dificuldade de se concentrar numa leitura, e etc, etc. O predominante hiperativo impulsivo, né? Que é aquele que não consegue falar baixo, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar sentado, ele fica o tempo todo se movimentando, sobe na cadeira, desce da cadeira, ele não consegue manter uma conversa por muito tempo.
antes de você falar, ele já termina a sua sentença, enfim, e ele vai dizer que existe o tipo combinado, que é além desatento, hiperativo e impulsivo, né? E aí, quando é combinado, normalmente aí existe uma dificuldade de socialização muito maior, né? As causas, então, ele vai dizer, é multifatorial, né? É genética, sim, mas o ambiente contribui demais, né? Não existe uma causa única para o TDAH. O que existe é assim, por exemplo, crianças que têm dislexia, ele traz até um percentual, lá, acho que é 20%, né? Então, crianças com dislexia, que têm dificuldade de completar a palavra, de juntar a letra, né? De troca muito M pelo P, etc. Normalmente, existe uma prevalência de 20% que a dislexia e TDAH caminham um pouco juntas, né? Dentro do neurobiológico, do desenvolvimento, então ele vai dizer córtex pré-frontal, que a gente já viu, glândulos de base, né? Então, é a base onde tem que fundamentar ali algumas emoções, algumas, né? E ali, bem naquela base, tem uma questão, né? O sistema límbico, que é a caixinha das emoções, então, a falta dessa base deixa muito frágil ali o sistema emocional, e aí, claro que mexe no circuito executivo. Então, a gente já sabe que, por exemplo, para eu enxergar aqui, eu preciso, a luz entra por aqui, ela vai aqui no hospital, ela encontra um lugar de apoio, uma base, né? E aí ela sai como um olhar. Então, o cérebro é tudo combinado desse jeito, né? Então, se a gente for olhar a biologia do cérebro em pessoas com TDAH, nós vamos encontrar essas bases aí com uma certa dificuldade. Quando a gente vai falar de neurotransmissor, né? Então, nós vamos falar de dopamina, noradrenalina, que isso impacta esses dois neurotransmissores, né? Eles impactam diretamente a atenção e a impulsividade. Então, por isso que, em alguns casos, precisamos sim tomar medicação para fazer a recomposição desses hormônios, né? Por que a gente consegue olhar isso hoje? Porque evoluiu a, a possibilidade de neuroimagem, né? E lá, nas imagens de ressonância magnética, a gente vai ver que nesta área frontal de pessoas com TDAH tem uma ativação menor dessas áreas, né? Então, o que se fala hoje é uma biologia normal e que graças a Deus, tem muita gente, tem muitas formas, tem muitos tratamentos aí que são caríssimos, mas alguns são acessíveis. Às vezes, o fato da gente saber, né, como lidar com isso, baixar um pouco a nossa expectativa, já nos ajuda a definir um caminho, né, de enfrentamento mais seguro. A avaliação diagnóstica, então, ela é clínica, porque precisa testar, ela é longitudinal, porque a gente precisa entender a história da pessoa, não é chegar e dizer, eu acho que a tua filha é não. É isso, não, a gente precisa estudar e testar e ver como que é. Tem que ter o envolvimento da família e da escola. Em muitos casos é uma avaliação interdisciplinar, né? Porque essa história de dizer, não, é só uma questão nutricional, é justamente porque se envolve dislexia, então envolve também uma questão de aprendizagem. Se envolve aprendizagem, tem que colocar um psicopedagogo junto, um pedagogo, e às vezes só entrar no pedagogo, ele ajuda a criança a reorganizar ali, pronto, não precisa de medicação. Às vezes a gente vai deixando, e aí o que acontece? Acontece que aí a gente tem né, o diagnóstico diferencial que a gente diz, é quando tem um acúmulo de coisas, né? Dentre essas coisas que são comorbidades, né, as mais frequentes ansiedade, normalmente está associado ali a um TAG ou só uma ansiedade mesmo, transtorno de humor, transtorno de aprendizagens, o TOD, né, o transtorno opositor desafiante, em alguns casos, né, por exemplo, no caso da ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a ansiedade. A gente já quer resolver a questão da impulsividade, mas não dá, né? Então, por isso que é longitudinal, por isso que não é no tempo que a gente quer, por isso que nos vai resolver o problema agora. Não, calma, eu tenho que descobrir junto com você
o que está pegando aqui, né? O tratamento, por isso, ele é multimodal, né? Então, ele tem o acompanhamento psicológico que tem que ter, mas ele também, às vezes, envolve um acompanhamento de outros profissionais, dependendo do que a gente identificar. Às vezes, envolve medicação, e aí, no artigo, vocês vão ver que ele faz uma leitura, né? Quando a medicação é boa, quando não é, os problemas. Tem realmente problema, às vezes, tipo, se a questão é só dislexia, só atenção, né? E você trata com uma equipe multiprofissional, às vezes a pessoa, em 6 meses, ela resolve o problema, não precisa tomar medicação, né? E, claro, a família tem que estar junto. Os mitos, né? Sobre o TDAH, que é preguiça, falta de limite, excesso de medicação, ele fala um pouco sobre isso e o quanto que isso dificulta o, 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 o diagnóstico precoce, que seria muito, né? Muito perspicaz. Então, compreender o TDAH muda a forma de cuidar, com certeza, porque a gente começa a se cuidar, é o autocuidado, né? E conhecer, de fato, gera empatia, gera maior possibilidade de manejo, né? E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do artigo. Foi só um inicial, e a gente agora vai entrar para valer, né, num livro que eu vou indicar para vocês. Um ótimo dezembro, um lindo Natal.